Paz, Senhor Jesus, irmão Francisco. Graça e paz, irmão, como está? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Estou enviando aqui para o pessoal o link da live para todos estarem conseguindo acompanhar, como a gente está acostumado a fazer lá pelo Facebook, né? Então, acredito que o pessoal vai demorar um pouquinho para se achegar aqui. Mas que bom, Olá, estamos ao vivo ainda. amém, irmão. Eu estou bem, na graça de Deus, nosso irmão Ivan, sua família, como que está? Bem, graças a Deus, meu irmão. Todos bem. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui também vamos caminhando com tanta chuva, mas estamos bem. Eu já ia perguntar, muita chuva aí, então. E muita chuva por aqui, muita chuva mesmo. É, muita inundação, mas Deus é que sabe. Ele que é o Criador de todas as coisas, nada podemos temer perante a Ele, porque se tudo querer acontecer é porque já está escrito. Sim, amém, amém. Ele cuida dos dele, irmão. Com certeza. Ele sabe de tudo e todas as coisas. Mas que bom, homem, que bom, homem de Deus, que tu conseguiu entrar na live hoje. A gente já vinha uns quantos dias que a gente ficava ali meio apreensivo e não conseguia que o irmão entrasse. Diz uma coisa, como é que tá o sinal de internet aí? Aqui a internet está oscilando muito, mas até então dá para aguentar um pouco, né? Sim, amém. Então já sabemos se oscilar um pouquinho, ele vai, daqui a pouco, vai carregar e ele vai voltar de novo. Sinal não é. Mas, quando o pessoal vai entrando, vai falando um pouquinho sobre quem é o irmão Francisco, para quem não te acompanha, irmão. Te apresenta. Aleluia! Eu vou já aqui me apresentar com todo o prazer. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida que Ele tem me dado, juntamente com todos os irmãos que vão acompanhar esta live. Eu chamo-me Francisco Zito Francisco Magaia, sou de Moçambique, África. Estou no centro do país, na província de nome Sofala. Estamos no distrito de Dondo, posto administrativo de Mafambice, e não estamos na localidade de Mutumba. Glória a Deus. Então, Mas é. para aqueles irmãos que não me conhecem, este é meu nome, eu que sou responsável do projeto Pradinho Cheio Moçambique, que tenho postado aqui no canal todos os finais de semana, sábado e domingo. Estamos aqui sempre firme, trabalhando, alimentando as crianças de Deus para que amanhã também possam ser seguidores de Jesus Cristo, porque Glória a dentro do Deus. projeto que dentro do projeto elas aprendem a educação, aprendem a palavra de Deus, porque algumas crianças já vão à escola, graças ao projeto elas recebem materiais escolares, entre outros, até o ano todo. Amém. Mas o Francisco também é pai. Fala um pouquinho das tuas filhas aí, homem de Deus. Glórias a Deus, sim, eu também sou pai, sim, sou pai de duas filhas, uma de nome Vilma e a outra de nome Vitória. A Vitória hoje, dia 20, fez 5 meses, né? Hoje de manhã estava no hospital para poder fazer controle e graças a Deus ela voltou, está aqui em casa e se encontra a dormir neste exato momento. Glória a Deus. Ah,
esperar, vamos ver quantos irmãos já temos aqui na live. E até então são 3. Somos 3. Glória a Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Exato. Então eu creio que o Senhor já se faz presente em nosso meio. Mas só deixa eu soltar aqui para o pessoal um encartezinho. Eu também vou aqui chamar alguns aqui. Vou compartilhar no WhatsApp para alguns irmãos. Pode parar um pouco aí, mas estou aqui a compartilhar também. Sim, sim. A gente não teve oportunidade de os dois estarem presentes na live ainda. Essa é a primeira live que a gente consegue fazer os dois juntos. E a gente não teve oportunidade de falar um pouco sobre o Conectados em Cristo e um pouco do que a gente pretende fazer aqui. Mas hoje vamos aproveitar essa oportunidade. Então eu vou começar falando que o Conectados em Cristo é um projeto que ele foi um projeto que foi Deus que deu pra gente. Ele não é um projeto só meu, só do irmão Francisco, é um projeto que... Paz, Senhor Jesus, pastor Thaís. É um projeto que a gente quer levar adiante, não para que eu ou o irmão Francisco apareça, não para que o nosso nome cresça, não para que a gente se torne conhecido, até porque as nossas redes sociais não são redes sociais de grande impacto. Mas a gente quer alcançar apenas uma alma que se entregue para o Senhor. Se uma pessoa aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para nós já vai ser algo tremendo. E a gente tem levado essa palavra, ela tem alcançado números que eu nem imaginava que poderia alcançar. Eu fui descobrir quantos números de seguidores tinha lá no Facebook essa semana. Mas, voltando a falar sobre as lives. Nós aqui vamos estar chamando pregadores da palavra de Deus de vários ministérios. Vários pregadores e pregadoras, homens e mulheres de Deus, que tenham palavra, que tenham testemunho, mulheres e homens de oração, que possam realmente fazer o evangelho como ele tem que ser, seguindo as escrituras, pessoas que realmente queiram e tenham uma palavra para compartilhar aqui. Nós mandamos, a gente faz vários convites, mas até essa semana fui eu que fiquei responsável pelos convites, mas os convites estão sendo feitos com 10, 15 dias de antecedência, e então a gente coloca o nome da pessoa em oração, pede para que Deus guie este projeto aqui. E hoje vamos estar com um pregador aí, missionário Francisco Magaia. Que tal, irmão Francisco? Glórias a Deus. Eu estou muito feliz pela escolha em ser um dos irmãos que hoje estará ministrando a palavra do Senhor, levando o evangelho avante de todas as maneiras possíveis, para que aqueles que ainda se encontram no lugar perdido e que voltem ainda a tempo nas mãos do nosso querido Pai, o nosso Altíssimo. Então, é bênção poder estar com os irmãos, aqueles que têm ouvido, que ouçam, porque este é o verdadeiro evangelho que irá salvar a nós todos quando chegar aquele momento que todos esperam, que é a vida eterna. Aleluia. Agora apenas estou aqui aguardando o programador, né? E todos os passos, e o irmão vai falando, eu vou aqui seguindo, né? Glória a Deus. Mas aqui a gente não quer perder muito tempo, não, porque eu creio que Deus colocou no teu coração uma palavra abençoada, e a gente já vai dando continuidade. Eu vou estar fazendo uma oração agora, como a gente sempre começa com uma oração, no final o irmão termina com uma oração. Amém. Primeiramente, peço que você feche os teus olhos na sua casa, você que está acompanhando pela primeira vez, que você possa ser alcançado pelas mãos do Senhor, e que o Senhor possa entrar no teu lar e fazer grande coisa na sua vida e na sua família.
Senhor meu Deus e Pai. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco, Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, te agradecendo, Pai. Te dando graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos, Pai. Sabemos, Senhor, que não somos dignos, que não merecemos, Senhor Jesus, tamanha coisa o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, pela forma que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um, Senhor, que vai se unir a nós nessa tarde, Pai, nesta live. Por cada um, Senhor, que vai ser alcançado através, Senhor Jesus, dos vídeos que vão ser postados depois. Obrigado pela palavra que o Senhor já confiou ao nosso irmão Francisco. Obrigado, Senhor Jesus, pela forma, Pai, que o Senhor tem nos ensinado e guiado esse projeto, Senhor. Ele é teu, Pai, toma em tuas mãos. Toma, Pai, esse projeto e alcança, Senhor, os perdidos, Pai, no qual, Senhor Jesus, já não tem mais força para adentrar, Pai, na tua casa muitas vezes. Que esse projeto, Senhor, possa entrar, Senhor, em coração endurecidos. Muitas vezes, Pai, corações dormentes, Senhor, que já rejeitaram, que se afastaram. Mas, Senhor, ainda é tempo, eu creio, Pai, porque o Senhor ainda não voltou. Pai, nos dê, Senhor Jesus, sabedoria, Pai, para guiar esse projeto. Nos mostra, Senhor, quem são os pregadores, os próximos, que o Senhor quer que aqui estejam, Pai, trazendo testemunho, compartilhando da tua palavra. Nos mostra, Senhor Jesus, aonde estão os teus pregoeiros, Senhor. Aonde estão, papai, aqueles que o Senhor tem separado, aqueles que o Senhor tem guardado, Pai. Nos revela, Senhor, para que venhamos então entrar em contato. Prepara, Senhor Jesus, o ambiente, Pai. Eu entrego o Senhor nas tuas mãos, Pai. O irmão Francisco, Senhor Jesus. O missionário Francisco, eu entrego ele nas tuas mãos, papai. Para que o Senhor possa falar através da boca dele, Senhor. Usa, Pai, grandemente o teu servo. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém. 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 Passa a palavra para ti, meu irmão. Deixa Deus te usar. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado por me dar esta oportunidade de poder vir ensinando a palavra de Deus, né? É uma glória, é uma felicidade imensa para mim e pela primeira vez, deixe-me falar abertamente, é pela primeira vez que eu faço uma ministração através de live. Então, sou grato a Deus pela essa oportunidade e sem mais longas demoras, né? Eu vou dizer que a palavra sempre é esta que vem para conosco dia após dia, que somos ensinados, tanto nas igrejas, nas ruas, mas sempre que for a chegar a palavra, toca em nossos corações e nos faz refletir e sentirmos se estamos, na verdade, seguindo o caminho certo ou não. Então, bem-aventurado é aquele que sente alguma coisa quando ouve a palavra de Deus. Então, por dias, nós vamos aprender o amor de Deus para conosco, né? Então, para nós sabermos verdadeiramente se Deus nos ama ou não, ou se Deus ainda ama o seu povo ou não, nós vamos aprender a palavra do Senhor no livro de Lucas, no seu capítulo 15, versículo 11 a 32. Peço para o irmão abrir. Sim. Então, para o dia de hoje, nós vamos começar com a parábola que está lá no livro de Lucas 15, 11 a 32. Depois vamos tentar fazer perceber e também poder comparar com outros versículos da Bíblia, de alguns livros também, sobre Deus em relação ao seu povo. Então, sem mais demora, antes que mais nada, eu gostaria que o irmão pudesse ler alguns trechos do livro de Lucas, seu capítulo 15, no seu versículo 11. Lucas 15, Sim. capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho
do filho perdido. Exatamente. Vamos ler. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Continuaram? Bem-vindo. Paz, irmão Francisco, tudo bem? Paz, irmão Ivan. Paz, Senhor, até a Lidiane entrou aqui, meu Deus. Pois é, então. Remove ali, irmão Francisco, para a gente dar continuidade. Sim. Ô, Alide, só aperta em sair ali e volta de novo, Alide. Ah, maravilha. Glória a Deus. Sim. Voltamos? O irmão quer que eu vá lendo e o irmão vá... Ou lê todo ele? Sim, o irmão pode ler todo ele. Sim. Tá. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo o que houve, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, pois isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aí? Sim. Estamos juntos, sim. Continuar? Amém. Tá bom? Sim. Não. Muito obrigado. E hoje vamos aprender sobre a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Ou seja, em outras palavras, o filho perdido. Esta é uma parábola que Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos. Sim, de que havia 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Vamos prestar muita atenção,
porque aqui há muita informação hoje para ser ensinada ao povo de Deus. Sim, haviam 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Então, o mais novo, ele pediu ao seu pai: pai, reparta comigo a herança e eu preciso levar a ela, em outras palavras, para eu poder fazer a minha própria vida. O pai, sem querer falar muito, o que o pai fez? Dividiu a herança por metade, deu ao filho mais novo, e o mais novo saiu para um lugar, uma terra bem longe, e lá começou a usufruir aquilo que recebeu do seu pai. Agora, se nós formos a perceber durante a história, nós podemos perceber, ou seja, depois do filho mais novo poder ter desperdiçado aquilo que ele recebeu da herança do seu pai, ele praticamente ficou sem nada. Ele virou mendigo, não tinha o que comer, e ele tinha que procurar emprego, não encontrava, e acabou encontrando um lugar onde cuida os porcos, né? E ele acabou sendo o trabalhador de porco, apacentar porco. E vamos ver qual será ou seria a recompensa dele trabalhando, alimentando os porcos. O dono disse que somente o que sobrar dos porcos também você irá comer. Então, o que aconteceu com o filho mais novo? Com tanta desgraça que ele estava ali sofrendo, comendo os restos de porco. Ele parou para sentar, analisou quantas coisas que o meu pai tem, quanta luxaria que meu pai tem, e eu estou aqui a mendigar dos porcos, comendo a comida dos porcos, enquanto que meu pai tem muita coisa boa e que eu posso comer sem nenhum problema. Então, vejamos o que aconteceu, o que é mais alegre para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. O filho sentou, ele disse: eu vou para o meu pai, eu vou até lá. Chegado lá, eu irei falar para o meu pai que, pai, eu pequei contra ti e eu não sou digno de seu perdão. O filho levantou-se e foi ao pai. Quando o filho estava próximo da casa do pai, o pai conseguiu ver de longe que aquele que está a vir é o meu filho. O pai, se apercebendo, chamou os seus servos para que possam correr atrás dele e que alguns já poderiam se preparar de um lugar bem tranquilo onde o filho poderia tomar banho, se vestir, tudo mais, enquanto isso os outros estão se preparando já uma festa. E vamos indo na história. O que acontece? O pai alegrou-se porque o filho chegou. Quando o filho se aproximou ao pai, ele se ajoelhou. E quando o filho se ajoelha, ele diz o seguinte: pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de seu perdão. E o pai disse: levanta-te, filho. Eu fico feliz e glorifico a Deus porque você estava perdido, mas agora você está de volta. Alegre-se. E ele encomendou aos seus servos para que possam matar aquela carne mais boa e que hoje é dia de festa porque o meu filho estava perdido e hoje voltou a casa. Então, vamos na história. O que acontece? O filho mais velho não estava em casa. Aí começa o problema e nós vamos explicar lá à frente. O filho mais velho não estava em casa. E ele, ouvindo o barulho de longe, chegado a casa, procurou saber com um
empregados. O que está a acontecer aqui com tanto barulho e tantas coisas a sendo preparado? Ele disse, um dos servos disse o seguinte, aquele teu irmão que pediu uma parte, né, da herança para o seu pai, ele está de volta. E é o seu pai que mandou preparar isso tudo que nós estamos fazendo aqui. O filho ficou indignado, o filho mais velho. Mas por quê? No fundo, ele chamou o pai. Pai, por que o pai está a fazer essa festa, uma vez que foi ele que te abandonou? Foi ele que comeu ou que pediu a herança. Mas eu estou aqui desde tudo. Eu nunca abandonei o pai, mas o pai nunca fez nenhuma festa para mim. O que isso quer dizer? Aí vem a resposta do pai. O pai disse o seguinte, filho, você é meu. Tudo que é meu é teu. Você está comigo o tempo inteiro. Vamos se alegrar com seu irmão porque ele estava perdido e hoje voltou. Então, meus irmãos, esta é uma parábola que nós vamos hoje entender em dois vertentes. Quais? O primeiro vertente é o amor que Deus tem para com seu povo. Vejamos só. Essa história nós podemos traduzir em fatos reais. Quais, por exemplo? Tenho vários testemunhos que, ao andar da ministração, estarei falando. Se nós formos a levar esta palavra para o dia de hoje, nós podemos colocar no nosso cotidiano. Isto é, nós que aceitamos a Jesus Cristo, estamos trabalhando gradualmente, dia após dia. Estamos orando, como assim diz a palavra no livro de Tessalonicenses. Então, quem é o filho perdido? O filho perdido é aquele que está lá na rua, que até hoje ele não quer se arrepender e vir na presença de Deus. Então, qual é a missão ou quem irá levar aquele filho que está na rua, aquele que anda na bebedice, aquele que até agora não quer se converter? Quem irá te tirar de lá para cá? Quem irá te tirar nesse lugar onde ele está para vir a louvar ou adorar a Deus? Aí fica a pergunta. E esta pergunta eu vou responder de imediato. Quem vai tirar aquela pessoa que está lá na rua? Somos nós. Somos nós por quê? Porque nós aceitamos seguir a Jesus Cristo. E é o nosso dever como filhos de Deus, seguidor de Jesus Cristo, ministrar, evangelizar a palavra de Deus para que esta pessoa se convença e venha na presença do Senhor. Como assim diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz o seguinte: nos céus se alegra só por um salvo. Por quê? Porque lá já existem milhões que já são salvos. Mas por um ser salvo, já é uma alegria nos céus. Então, sendo nós filhos de Deus, o que nós devemos aprender a fazer é o amor. Mas também há um porém. O porém é qual? É aquilo que aconteceu com o irmão mais velho no fim da parábola. O irmão mais velho ficou irritado. Por quê? Porque ele está há muito tempo com o pai, mas o pai aceitou acolher o irmão que estava perdido. Meus irmãos, isto eu digo isso porque onde eu orava, né? Ou seja, onde eu congregava, eu em particular,
E veio um irmão, na altura, já faz anos. Aquele irmão era alguém que não conhecia a palavra de Deus. Então, o pastor, o que ele fez com aquele irmão, quando ele veio e se converteu, então, deu mais oportunidade a ele para que ele possa se apegar aos irmãos, para que ele se sinta também da forma como nós nos sentíamos antes, né? Então, aquele irmão começou a gostar e começou a seguir a Jesus Cristo verdadeiramente, fazendo os caminhos que Deus quer. Então, o que aconteceu? Aquele irmão, o pastor deu-lhe cargo, né? Não sei se os irmãos estão me entender. O pastor deu-lhe cargo. Dando-lhe cargo o pastor na igreja de ser um responsável dos jovens e que ele poderia liderar o grupo de jovens da igreja. Então, o que acontece? Aquele irmão começou a segurar o grupo dos jovens. Vamos a isso que aconteceu. Aí havia um irmão de nome Pedro. O irmão Pedro, ele era um irmão muito ativo e que estava na igreja todo esse tempo antes desse irmão surgir. Só que o problema dele é que ele tinha problema de raiva. Ele não queria saber de ninguém, ele pensava do tipo que ele sabia tudo acima de todas as pessoas, incluindo o pastor. Então, ele vendo o irmão mais novo assegurou o cargo de responsabilidade do jovem da igreja. Aí começou a história. E veja o que aconteceu com o irmão Pedro. O irmão Pedro, com a ira, com a raiva de sentir-se inferior àquele irmão que chegou na igreja como sendo o irmão mais novo, acabou se afastando e desistiu da igreja. Então, o que nós podemos aprender? Esta parábola nos ensina o amor e no fim desta parábola também nos ensina a perseverar na fé. Isto é, permanecermos na fé, porque a parábola de Deus começou muito bem, expressando-se sobre o amor que o pai teve para com seu filho. Só lá no fim, Deus também, ou seja, Jesus Cristo também tentou ensinar aos seus discípulos a respeito do mesmo. Isto é, havendo necessidade de um irmão poder estar na igreja por ser novo e ser dado cargo, não há necessidade de outro sentir-se inferior, porque nós estamos seguindo o mesmo Deus. Não importa o cargo que nós temos na igreja, a preocupação maior é a fé que nós temos em Jesus Cristo, em Deus, porque é a fé que vai nos salvar. Sim. No livro de 1 Coríntios 13, ela diz o seguinte: mesmo que nós tenhamos o dom de profecia, mesmo que nós possamos falar todas as línguas que existem cá na terra, mas se nós não tivermos o amor, não somos nada. Isso resume-se em o quê? Isso, no dia de hoje, nós queremos aprender sobre a misericórdia que Deus tem para conosco. Então, por que eu digo isso? Deus é misericordioso para nós em todos os momentos, mesmo se nós estarmos zangados, se nós estarmos tristes, em todo momento Deus, ele é misericordioso. Por que eu digo isso? Porque tudo depende dele. Tudo foi feito por intermédio dele. Então, ele é misericordioso em todos os momentos por nos poupar da vida,
por nos dar o fôlego da vida dia após dia. Meus irmãos, para poder complementar esta parábola, vou pedir ao irmão Ivan para poder ler no livro de Mateus 14, 15. Livro de Mateus 6, 14, 15. Não consigo ouvir a voz do irmão. Amém, eu estava com o microfone mutado aqui. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Muito obrigado, irmão Ivan. E vejamos só. A parábola nos ensinou que o filho perdido foi perdoado. E a palavra do Senhor, no livro de Mateus 6, no seu versículo 14, 15, também nos ensina a mesma coisa. Que se nós não perdoarmos os nossos... Ou seja, a parábola diz o seguinte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Isso está bem claro, que nós, como filhos de Deus, temos que saber perdoar as ofensas. E acredito eu que tem sido duro para todos poder aturar outras pessoas que aparecem para conosco. Mas já está escrito que no mundo nós teremos aflições. Mas dentro delas nós temos que saber assegurar. Como nós vamos assegurar? O cristão, em primeiro lugar, ele tem que ser forte na fé, tem que ser forte na oração. Se um cristão não ora, é dificilmente ele vencer o inimigo. Por quê? Porque o inimigo está em toda parte do mundo, está em todos os lugares que nós vamos. E ele quer um pedaço de um espaço em nossa vida para podermos se igualar a ele. Então, nós, como filhos de Deus, não podemos ceder este campo a eles. Temos que ficar firmes na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão que se diz que a oração é a chave da vitória. Então, por que se diz que a oração é a chave da vitória? É porque é através da oração em que nós conseguimos batalhar ou lutar contra o nosso inimigo. Meus irmãos, o que eu posso dizer ou apelar é termos foco e determinação. Porque se nós não tivermos foco e determinação, nós podemos se igualar com a parábola do semeador. Se nós formos a ver lá
sobre a parábola do semeador, nós podemos perceber que existiam várias sementes que foram lançadas, em que dentre elas cada um se manifestava da sua maneira. Uma delas é qual? Foi lançado no meio do caminho e começou a germinar, porque o caminho, alguns pássaros roeram e algumas pessoas passaram a pisar. Isso também pode acontecer conosco. E isso tem acontecido nas igrejas. Vamos converter, o irmão hoje aceita se converter e vai lá se animando na igreja, mas por falta do ensinamento claro da palavra, e um irmão um dia difere no coração, aquele irmão acaba se abandonando da presença de Deus totalmente. Isso por que acontece? Isso acontece porque ele converteu-se. Todo crente, quando ele se converte pela primeira vez, o que ele espera é, como posso dizer, em outras palavras, como posso dizer, esse crente espera-se uma colmatação, ou seja, uma formatação sobre a vida anterior dele e a vida atual dele. Isto é, quem vai formatar são os irmãos e o pastor dentro de uma igreja. Por quê? Porque todo crente que é novo, ele deve entender que, mesmo nas aflições, ele tem que permanecer firme na presença de Deus. Sim. Por que isso? Porque esta é a regra, esses são os deveres de um crente. Então, quando ele vem pela primeira vez, ele se converte e os responsáveis no ensinamento não ensiná-lo, aí dificulta no momento em que ele vai brigar com o irmão na igreja. Porque é normal, havendo briga entre duas pessoas, o mais novo e o mais velho. O mais novo, por ficar muito chateado, por não entender o ensinamento de Deus, ele acaba se afastando e não vai querer mais saber de voltar à presença de Deus. E o mais velho vai permanecer aí na igreja. Por quê? Porque o mais velho sabe que mesmo nas discussões, mesmo nas aflições, sempre tem que permanecer firme, porque o caminho é a salvação. Então, sabendo isso, meus irmãos, o que eu posso dizer é exatamente isso. Esta parábola do filho pródigo hoje nos ensina muita coisa que nós devemos saber dia após dia. Este também é um dos fatores. Ver um irmão mais novo na igreja, temos que ensiná-lo, temos que ensinar como se comportar, como se assegurar, o que ele deve aprender para que ele possa prevalecer na fé. Como assim diz a palavra de Deus, o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus não anda pelas vistas, mas sim pela fé. Então, Glória a Deus. sim. Então, é esta fé em que todos os filhos de Deus têm que ter onde eles estiverem. Que mesmo sendo abalado, mesmo sendo atingido, eles não podem abandonar na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o único que nos dá o caminho da verdade, como está escrito no livro de João, no livro de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então, só para terminar, vou ainda assemelhar-se a um dos versículos que a palavra do Senhor nos ensina sobre a misericórdia de Deus para conosco. Vamos ler no livro de Isaías, vou pedir ao irmão ler no livro de Isaías 55, 7. Isaías 55, 7.
Isaías 55, 7. Sim. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o Sim. homem mau os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém. Muito obrigado, irmão. E o que nós podemos perceber nesta passagem de Deus? Esta passagem é quase comparável com a parábola do semeador, em que o filho que estava perdido voltou à presença de Deus. Aqui estamos a aprender com a palavra de Deus no livro de Isaías 55, 7. O que Deus está a nos convidar? Nessa passagem, Deus está a convidar as pessoas a compreender, ou seja, a se arrepender e voltarem para Ele. Todos os arrependidos que venham na presença dEle, porque Ele é misericordioso. Meus irmãos, tem certos momentos em que as pessoas se sentem abandonadas. Mas, para falar a verdade, Deus nunca abandona as pessoas. Somente as pessoas são as que abandonam a Deus. Mas em nenhum momento Deus abandona uma pessoa. Por quê? Porque Ele que nos criou desde o princípio até agora e Ele nunca nos abandonou. Nós podemos dizer, não, minha vida não está a andar, não, a minha situação está complicada, parece que Deus me abandonou, não, na minha casa aconteceu aquilo, mas aquilo. Deus nunca abandona as pessoas. Mas cada pessoa tem como posso dizer, cada pessoa tem seu momento e cada pessoa tem seu testemunho para honra e glória ao nosso Deus. Isso acontece porque tem momentos em que, ou por outra, cada um tem sua situação da vida. As suas aflições, cada um sabe. O que eu tenho como dificuldade pode não ser do irmão Ivan, pode não ser da irmã Lidiane, pode não ser da pastora Thaís, pode não ser do pastor Anderson, pode não ser do pastor Washington, mas sim cada um com suas preocupações. Mas Deus, Ele é o único, onipotente, poderoso, que está prestes a ouvir as nossas orações. Então, como fazer com que as nossas dificuldades sejam sanadas? As nossas dificuldades só vão ser sanadas se nós, na verdade, aceitarmos a Jesus Cristo em verdade. Porque tem muitos que dizem que eu aceito a Jesus, mas no fundo, em nenhum momento eles têm tempo para orar, não tem nenhum tempo para meditar, não tem nenhum tempo para poder invocar o nome de Deus. E aí aparecem as aflições, começa a se indignar. E não somente isso, tem também aqueles que querem aparecer dentro da igreja, apresentando-se, sentindo-se como alguém que gosta muito de aprender a palavra de Deus, mas quando sai dentro da igreja, estando em casa, chega em casa, despeja a Bíblia, deixa tudo que tem a ver com Deus, e ele fica lá dentro de casa como se nada tivesse acontecido. Mas quando está na igreja, está ali, se movendo de um lado para o outro, nós aceitamos fazer uma aliança com Deus. Na medida em que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós assinamos um compromisso com Ele. Nós colocamos um anelo de casamento com Jesus Cristo. E que este compromisso será cumprido seguindo a palavra dele. Onde estivermos, como assim diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, não me envergonho da palavra de Deus, porque ela é a salvação. Não me envergonho
em ministrar a palavra de Deus, porque nela está a salvação. Então, não importa onde você estiver, seja na rua, em casa, na igreja, no trabalho, você sempre tem que tentar ser um homem reto, como aquilo que aconteceu com a história de Jó. É lógico e é sabido que dificilmente sermos retos com aquilo que nos contém na realidade do mundo, mas nós temos que fazer o nosso máximo para que possamos prevalecer sempre no caminho de Deus. Então, quando nós formos a nos distanciar dos planos de Deus, da Bíblia, do ensinamento dele, com curto tempo nós vamos ficar abalados e nós podemos também ser aquele filho que foi perdido e resgatado. Aí já caberá a Deus se você for a se perder, se voltará ou não. Vamos supor que você vai se perder hoje e deixa de seguir a Jesus Cristo hoje e começa a andar nos lugares ruins e dentro de uma semana acontece uma tragédia consigo. O que será? É complicado. E aí vamos fazer um exemplo por exemplo. Vamos supor que eu estou na igreja juntamente com o irmão Ivan. Nós vamos aí sempre meditando a palavra de Deus, e os irmãos aí ficam se emocionando, tudo mais, blá blá blá, entre outros. E chega um certo tempo em que nós dois vamos para o Altíssimo. E chegado lá, e acontece o mesmo como aquilo que aconteceu com o rico e Lázaro, né? Em que o rico conseguiu perceber o Lázaro de onde ele estava. O irmão Ivan consegue ver o irmão Francisco lá do outro lado lá. O irmão Ivan vai se perguntar, mas como o irmão Francisco está lá, uma vez que ele era alguém que todo dia ministrava a palavra de Deus, todo dia estava a falar de Deus. O irmão vai ficar indignado. Não é possível que ele esteja lá, uma vez que ele era alguém que estava dia após dia na presença de Deus. Aí vai ficar uma dúvida no irmão. Mas acredite, isso vai acontecer quando chegar aquela hora da verdade, em que o Filho do Homem virá para levar os seus escolhidos. Muitos vão se admirar. Mas por quê? Aquele irmão estava conosco, foi conosco evangelizar, estava conosco no dia X. Alguma coisa dentro do coração dele está errado e ele não apresenta a Deus. Ele mostra-se na aparência que ele adora a Deus, mas no fundo tem alguma coisa que está escondido. Ele está perdido dentro do coração, só que ele não quer se revelar. Então, é normal nós convivermos com essas pessoas dentro da igreja. Elas estão perdidas no coração, mas na nossa presença elas estão bem. O que nós queremos nesse exato momento é que estas pessoas que estão perdidas no coração, que tirem essa perdição nos seus corações e fiquem livres na presença de Deus, porque na presença de Deus tem tudo. Na presença de Deus tem tudo. Na presença de Deus tem tudo. Que tire essa perdição nos seus corações. Não fiquem amarrados dentro da igreja. Não vá à igreja para emocionar o pastor. Não vá à igreja para emocionar o irmão Francisco. Vá à igreja para fazer a vontade de Deus. Sim, porque não adianta você estar lá na igreja, emocionar as pessoas enquanto no teu coração está amargurado. Por que isso eu digo? Porque praticamente você estará a emocionar as pessoas porque não são as pessoas que salvam. Quem salva é Deus. E nós seremos salvos seguindo a vontade de Deus, que é fazer o que Jesus Cristo fez aqui na terra. Amar as pessoas, amar o próximo. Sempre tentarmos andar reto no caminho da verdade. Então,
Meus irmãos, fica uma lição, fica uma reflexão, que é, em resumo, amarmos o próximo e sermos pessoas que sabem perdoar o próximo. Não podemos guardar mágoas no coração. Não podemos guardar mágoas no coração. Porque se nós guardarmos mágoa no coração, vamos continuar a fazer a vontade de Deus, mas no fundo estarmos vazios. Porque Deus pode nos usar a levar seu filho para a presença dele e ser salvo, e nós não. Isso já está escrito, que nós podemos ser usados para converter alguém e alguém ser salvo e nós não sermos salvos. Então, meus irmãos, vamos mudar. Se em algum momento odiamos nosso próximo, vamos tentar mudar. Vamos perdoar nossos irmãos, como também aconteceu na parábola do filho pródigo. Estava perdido, ele foi perdoado e permaneceu firme na presença do Senhor. Então, amados irmãos, não sintam perder em perdoar o vosso próximo. Por quê? Porque quando alguém perdoa o outro, ele está a mostrar o amor para com o próximo. E é este o amor que é precisado no reino de Deus. Porque de todos os mandamentos de Deus foram resumidos em 2. Amar a Deus com todo o seu coração e amar-se um ao outro. Meus irmãos, o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, é exatamente isto. Por quê? Porque quem ama o outro não tem como aborrecê-lo. Como também diz a palavra de Deus, que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, ele é mentiroso. E ainda vem sublinhando que como é possível você amar aquele que você nunca viu, mas não consegue conviver com aquela pessoa que come contigo, dorme contigo, estão a andar junto. Então, meus irmãos, aí fica a palavra para vocês no dia de hoje, dia 20 de janeiro de 2026. Um forte abraço a todos que nos acompanharam no dia de hoje. E sempre estaremos juntos, se Deus permitir. E agradeço, como sempre falei pela primeira vez, poder participar na live, ministrando. Para mim não foi fácil poder encarar a todos que estão acompanhando neste momento, mas louvo a Deus e prometo melhorar nas próximas oportunidades. Para poder terminar, vou proceder com uma oração. Vou pedir para o irmão Ivan poder fechar os olhos e a todos também que estão a acompanhar também, para que possam fechar os olhos e juntos vamos orar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo momento que o Senhor nos concedeu para poder estar aqui ministrando a sua palavra. Pai, quero te agradecer por este momento maravilhoso e feito para ti. Pai, nós não somos dignos de tudo, mas nós te pedimos em nome do Senhor, para que continue sempre sendo misericordioso para conosco e que nos guie sempre no caminho da verdade. Papai amado, eu quero que possa nos usar para poder continuar na tua presença, ensinando o seu povo a verdade. Papai amado,